5 roteiros que revolucionaram a maneira de escrever roteiros ou que influenciaram bastante outros filmes depois do seu desenvolvimento. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Fazia tempo que a gente não via vídeo de lista aqui nesse canal, ó. Depois vocês comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo de lista. Geralmente, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho de história do cinema também, à medida em que eu for citando esses roteiros que foram revolucionários ou que, assim como eu falei no teaser do vídeo, que de alguma forma influenciaram outros roteiros, que ditaram tendências, enfim, que trouxeram inovações na sua forma de se ler, ou seja, na forma de escrita do roteiro, ou que também trouxeram inovações na maneira de contar histórias, na narrativa da história. Então, trouxe esses dois tipos de inovação. Obviamente, gente, que existem vários roteiros, mas vários roteiros, que de alguma forma influenciaram, mudaram, impactaram a nossa maneira de contar histórias, que ditaram tendências, enfim. Aqui, essa pequena seleção que eu fiz são só de 5 que eu acho que chamam mais atenção e que eu acho que vale a pena, no dia de hoje, a gente olhar para esses 5, a gente analisar esses 5 roteiros e verificar, aprender com eles, né? Verificar que tipo de inovação eles trouxeram. Para essa lista, eu trouxe 3 filmes e 2 séries também que ditaram tendência, uma de drama e uma de comédia. Inclusive, você fica até o final desse vídeo, porque eu acho que é a última série muitos que estão assistindo gostam. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar com o roteiro que quem é meu aluno lá no curso de formatação de roteiro já imagina, né? Casablanca. Por que esse roteiro foi tão inovador? Eu não preciso nem falar da questão da narrativa, que obviamente foi super inovadora. Praticamente todo manual de roteiro analisa ou cita o exemplo de Casablanca como não só um roteiro, mas enfim, como um filme muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. E no que diz respeito ao roteiro, tem um aspecto que eu preciso chamar a atenção para vocês: a formatação. O roteiro de Casablanca é considerado um dos primeiros roteiros que tem a formatação master scenes como a gente conhece hoje. A produção de Casablanca, ela foi muito mais tranquila, ela foi muito melhor por conta desse roteiro, porque este roteiro estava muito bem feito, muito bem escrito. E aí que se percebeu o quanto que a formatação master scenes era relevante, o quanto que era necessário que todos os roteiros fossem escritos naquela formatação. E sobre a história do roteiro e sobre a história da formatação master scenes, você consegue assistir lá no meu curso de formatação de roteiro, que está com as matrículas abertas, são matrículas contínuas, então elas nunca fecham. Natal, Ano Novo, 2, 3 da manhã você pode adquirir o curso de formatação de roteiro e ter acesso imediato à aula em que eu falo sobre essa história do roteiro e do formato Master Scenes e de por que nós roteiristas precisamos escrever neste formato. O link vocês já sabem, tá aqui na bio. Segundo roteiro, que mudou bastante a nossa forma de narrar. E não foi nem que ele mudou, né? A partir desse roteiro, pá, muita coisa mudou. Mas ele influenciou muitas coisas. E, inclusive, este filme ele foi muito importante para vários outros filmes, inclusive um outro que está aqui na lista. E este filme é Rashomon, de Akira Kurosawa. E, gente, muita gente tem preconceito, né? Porque o filme é em preto e branco, porque, né, os atores, o som não era captado na hora, então os atores tinham que dublar depois, não tinha como captar o som ali na hora, etc e tudo mais. Mas, gente, esse filme, eu juro pra vocês, porque eu assisti ele, eu acho que tem um ano, um pouquinho mais de um ano. Nossa, esse filme me deixou presa do início ao fim. Esse filme é muito bom e é muito legal. E esse filme criou, inclusive, um conceito que é estudado e aplicado, chamado efeito Rashomon. Se você não conhece a narrativa de Rashomon, eu vou te dar um breve resumo. Acontece um assassinato, acontece um homicídio, e a polícia japonesa tá tentando investigar o que aconteceu, quem que matou quem aqui nesse homicídio, né? Aconteceu um homicídio, teoricamente aconteceu também um estupro, teoricamente aconteceu também um roubo. Mas o que acontece? Existem diferentes versões, existem exatamente 4 versões deste fato. Existe a versão da mulher do morto, existe a versão do suposto assassino do morto, e existe a versão do morto, e existe a versão de um lenhador que estava passando por perto na hora e viu. E cada um deles tem versões dos fatos que são tão diferentes que eles até têm culpados diferentes pro que aconteceu, e assim, informações muito cruciais sobre o que aconteceu. E esse filme, no fundo, ele fala sobre como nós, seres humanos, como a gente interpreta as coisas que acontecem com a gente e que a gente vê
ver como a gente sempre vai inserir a nossa percepção de vida, nosso histórico de vida, como essas nossas percepções diferentes sobre o mesmo fato, elas conseguem coexistir ao mesmo tempo, serem contraditórias e ainda assim ambas existirem. Que a verdade muitas vezes é uma coisa muito subjetiva, né? Depende do ponto de vista. Então este filme foi muito importante porque ele trouxe o paradoxo e, pra galera da academia que gosta de Bakhtin, trouxe dialogismo para as narrativas no cinema. Este filme não foi o primeiro, também não foi o último, não será o último, obviamente, mas sem dúvida ele foi um marco e influenciou muito para que a gente passasse até essas confusões mentais, confusões narrativas e trazer, aprofundar, conseguir ter multiplot e aprofundar esses outros personagens. Rashomon, sem sombra de dúvidas, foi super relevante para a construção da narrativa moderna. Terceiro roteiro revolucionário. Aqui nós estamos falando de um roteiro só, mas estamos falando de vários roteiros. E assim, era impossível eu fazer uma lista de roteiros revolucionários e não trazer esta série aqui, Os Sopranos. Assim, acho que tem uns 20 pontos em como Os Sopranos foi revolucionário. Primeiro ponto que vale a pena destacar é o anti-herói. A gente ainda não tinha visto um anti-herói na televisão e Os Sopranos foi o primeiro a trazer esse anti-herói pra jogo, esse anti-herói que a gente é completamente apaixonado e que a gente adora. Um segundo ponto é que, por conta deste personagem, por conta da narrativa complexa, sofisticada e muito legal. Gente, a narrativa de Os Sopranos, ela é muito divertida de você acompanhar. Aquele episódio que a mulher tá com o padre dentro da... Enfim, não vou dar spoiler. Mas Os Sopranos foi responsável pela segunda revolução da televisão. A gente hoje tem séries muito bem feitas, serializadas, que a gente assina um serviço pra ter, a gente deve muito aos Sopranos. A verdade, gente, é que essa série foi o primeiro sucesso comercial do canal HBO, que já vinha tentando há alguns anos emplacar uma série diferente, uma série que trouxesse essa narrativa mais complexa e que o espectador pagava pra assistir. Ele não assistia comerciais, ele pagava e tinha acesso àquele canal a cabo, aquele canal premium, né? O premium cable. Então, Os Sopranos definitivamente é um produto que nós roteiristas devemos muito a eles e ao seu criador, David Simon. Não é o Simon. Não é o Simon. David Simon é de The Wire. David, não é Fincher, David Chase. É porque tem o David Fincher, que ele dirige mais recentemente The Deuce. Tem David Simon, não, confundi. O Simon dirige The Deuce e o Simon fez The Wire. O David Chase fez Os Sopranos. O David... Eu já me perdi no primeiro que eu falei. Ah, o David Fincher é diretor de cinema. Ele fez mais recentemente o Mindhunter e ele fez, se eu não me engano, o Clube da Luta também. O David Shore, ele fez House. Ou seja, para você ter sucesso no cinema, é só você se chamar David e ter qualquer sobrenome que você, sem sombra de dúvida, ter sucesso aí na execução das séries. Em suma, devemos muito a David Chase, criador e roteirista dos Sopranos. Se não fosse por ele, a gente inclusive não teria as séries Breaking Bad ou Mad Men. Pra vocês saberem, o criador da série Mad Men, Matthew Weiner, ele era roteirista da sala de roteiro de Os Sopranos. Sopranos formou muito roteirista bom, e a gente deve bastante coisa a essa série porque ela ditou muitas tendências também. Se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento de Os Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, Dexter, Oz também, a história da HBO, como que a HBO, por que ela foi tão revolucionária, eu recomendo muito que vocês comprem o livro Homens Difíceis. Esse livro é muito bom, vale muito a pena a leitura. Quarto filme aqui da nossa lista é Memento, de Christopher Nolan. E aqui sim, estou puxando a sardinha do meu diretor favorito. O que acontece, gente? Por que Memento do Christopher Nolan é um marco tão interessante? Porque foi uma das primeiras vezes em que a gente conseguiu ter, ali nos anos 90, e a gente vinha de um processo, né? Hollywood, na realidade, fala gente, mas é Hollywood. Hollywood vinha de um processo de conseguir unir de alguma forma todos os preceitos clássicos com toda a influência moderna, que inclusive o Akira Kurosawa influenciou. E nasceu o que foi chamado de Nova Hollywood, que são filmes que começaram a ser desenvolvidos a partir dos anos 70, mas que ali nos anos 80, 90 se consagraram, que são filmes que conseguem unir a narrativa clássica com a narrativa moderna. Então são filmes que agradam tanto críticos quanto teóricos. São filmes que entretêm, que conseguem trazer atos narrativos, sobem com a tensão dramática, nos deixam presos, mas também conseguem explorar uma psique humana, conseguem debater um tema, conseguem citar questionamentos. É um filme tipo Parasita. Parasita é um desses filmes. E Memento, lá no finalzinho dos anos 90, conseguiu realizar isso. Este filme, que é dirigido pelo Christopher Nolan,
Se eu não me engano, o roteiro é dele com o irmão dele, o Jonathan Nolan, que inclusive é criador de Westworld. Não sei se vocês sabem, mas o irmão do Christopher Nolan também é talentosíssimo. Não sei vocês, mas eu queria muito ter um pouquinho do sangue dessa família. E aqui em Memento foi desenvolvida uma narrativa que, inclusive, o teórico, grande teórico que eu admiro muito, David Bordwell, descreve, ele tem um capítulo inteiro dedicado a analisar esse filme. E o livro dele fala sobre a narrativa na nova Hollywood. E que ele analisa Memento, como este filme faz uma bagunça cronológica gigantesca e ainda assim ele tem os atos narrativos e tem todos os pontos do arquiplot. Esse filme é fenomenal. Assistam esse filme se você tem um filme com bagunça cronológica, se você quiser ter um bom plot twist e bagunçar a cabeça do seu espectador, este é o filme, você tem que beber da fonte. Beber da fonte é ir lá em Memento. Porque até hoje esse filme é citado como referência para a bagunça cronológica e confusão do espectador. Último produto aqui da nossa lista não poderia faltar. Um produto que inclusive as pessoas pensam que a maior parte dele é improvisado, mas não, eu fiz pesquisa e a maior parte dessa série, na realidade, ela já estava no roteiro. E esta série é The Office. Primeiro ponto, não preciso nem falar sobre a quebra da quarta parede e todas essas intervenções que são feitas dos atores da mise-en-scène para com o espectador, né? O espectador sabe que os personagens sabem que ele existe, né? Então isso é quebrar a quarta parede, né? Você tirar esse segredinho, né? De que tá bom, vamos fingir aqui que a gente não tá sendo assistido, que essa é a nossa vida real e dane-se. Eles sabem que eles estão nos assistindo, então vamos fazer uma festa aqui, né? The Office tem muito essa pegada, além do humor extremamente irônico. Esta série, obviamente, inaugurou uma tendência de mockumentaries que mais tarde foi muito usado, por exemplo, por Modern Family, que é um simulacro de um documentário, a câmera treme, dá zooms assim bruscos de uma hora para outra, tem entrevistas com os personagens, então você tem ainda mais a sensação de que aquilo ali realmente é uma gravação e que os personagens sabem que eles estão sendo gravados e você sabe que eles sabem que eles estão sendo gravados, né? Então The Office, sem sombra de dúvidas, trouxe todas essas inovações pra gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de que se você quiser ser um roteirista de verdade, você precisa aprender a escrever o seu roteiro, a formatar o seu roteiro. As matrículas para o meu curso de formatação estão abertas, basta que você clique no link aqui embaixo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que quer ser roteirista. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!